Olá, meu nome é Nelson Nogueira, sou advogado especializado em planos de saúde e hoje irei falar sobre cobertura para parto na gestação de alto risco em período de carências. Uma dúvida muito comum entre as gestantes é se o plano deve cobrir o parto na gravidez de alto risco estando em período de carência. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é gravidez de alto risco. Toda gravidez tem alguns riscos, mas na maioria das vezes, mamãe e bebê não apresentam nenhum problema durante a gestação. A gravidez de alto risco está presente quando a gestante ou o bebê apresentam alguma doença que aumente os riscos para a saúde e vida do bebê e da mamãe. Mas somente o seu médico poderá dizer se a gestação é considerada de alto risco e qual o seu grau. Mas o que é carência? Carência é um período temporário em que o beneficiário não pode utilizar o plano para alguns procedimentos. Para planos individuais, coletivos por adesão e empresariais com até 29 vidas, os planos de saúde estão autorizados pela Agência Nacional de Saúde a colocarem um prazo de carência, que para parto é de 10 meses. Mas importante, quando se tratar de urgência ou emergência, a carência é reduzida para 24 horas. Ou seja, após assinar o seu contrato com o plano de saúde, a operadora não poderá negar atendimento de urgência e emergência após 24 horas da assinatura. Portanto, não basta que a gravidez seja de risco, precisamos comprovar que a necessidade de fazer o parto ocorreu ou irá ocorrer no regime de urgência ou emergência. Ocorre que na prática é muito comum o plano de saúde recusar o parto quando a gestante estiver em carência. Por exemplo, no escritório temos vários casos de partos que foram realizados em caráter de emergência, mas o plano recusou sob o argumento de que a beneficiária está em período de carências. Neste caso, ajuizamos uma ação judicial com pedido liminar para obrigar a operadora a liberar o parto ou custear as despesas médicas. Nesse sentido, a justiça é unânime que o parto deve ser coberto, desde que comprovado o regime de urgência ou emergência, que deve ser descrito no relatório médico pelo seu médico. Uma informação importante é que, pela regra da ANS, a cobertura de urgência cessa após 12 horas, ou seja, se a gestante estiver no período de carências, o atendimento deve ser prestado, mas depois de 12 horas deverá procurar o SUS ou contratar o serviço do hospital em regime particular, o que é um absurdo. A internação da mamãe e bebê após o parto duram no mínimo 3 dias. Como eu já falei, os tribunais brasileiros possuem o entendimento de que é abusiva a recusa dos planos de saúde para casos de urgência e emergência. A súmula 103 do Tribunal de Justiça de São Paulo determina que é abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência ou emergência. Já a súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, diz que é abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. O que o plano de saúde deve cobrir no caso de parto com gravidez em alto risco em regime de urgência e emergência? Caracterizada a urgência pelo seu médico, mesmo no período de carência, a operadora deverá cobrir integralmente o parto, a equipe médica e todos os gastos hospitalares para a mamãe e bebê, inclusive UTI neonatal, quando necessário e pelo tempo que for determinado pelos profissionais da área médica, desde que seja, evidentemente, na rede credenciada do seu plano. Mas na prática, se você ou um familiar estiver com o parto recusado, o que fazer? Com a ajuda de um advogado especialista em saúde, é possível reverter a negativa ou a cobrança posterior, através de uma medida liminar, e assim forçar o plano de saúde a cobrir todas as despesas. Para isso, é muito importante que você tenha documentos médicos que comprovem a urgência ou emergência, através de relatórios como comprovante de entrada pelo pronto-socorro, laudo médico, prontuário e exames sempre que possível. Você ainda ficou com alguma dúvida sobre cobertura na gestação de alto risco? Fale agora com a nossa equipe que teremos muito prazer em poder ajudar. Obrigado e até breve.